Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Como todos sabem, e a gente tem falado durante 3 anos, ao longo de 3 anos apresentando esse programa, eu digo sempre que o programa Diversidade tem a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e o seu entorno, ou seja, a sociedade em geral. Nós temos a missão de melhorar os relacionamentos, o entendimento do que é o outro e a aceitação da diferença do outro. Mas nós também temos a missão de prevenir. Nós falamos de vez em quando sobre a prevenção para que você não fique com deficiência, por exemplo, a lesão medular, deixando a pessoa paraplégica ou tetraplégica, assuntos como, por exemplo, usar o cinto de segurança, não se envolver em brigas, isso tudo é muito grave e prevenir é a melhor forma de preservar a qualidade de vida, preservar o seu estado. Mas nós temos também a obrigação de falar sobre alguns sintomas que as pessoas têm e não sabem que é portadora de algum tipo de doença, de que é portadora de algum tipo de deficiência, porque são sintomas sutis, sintomas que são pouco perceptíveis e nós precisamos alertar sobre isso também. Para falar sobre esse assunto de sintomas pouco perceptíveis, nós vamos falar hoje sobre a miastenia grave, que até então eu digo, sinceramente, não conhecia. Nós vamos falar com a Andréa Oliveira, que é presidente da ABRAME, que é uma associação brasileira da miastenia grave. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem, é um prazer estar aqui com você e tendo a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho e explicar para o pessoal o que é essa doença praticamente desconhecida. Pois é, isso nós estamos falando antes, que eu tenho que dar a mão à palmatória, né? A gente não conhece tudo. Eu não conhecia a miastenia grave. E eu acho muito importante, pelo fato de eu não conhecer, que eu vivo nesse meio da pessoa com deficiência, então o fato de eu não conhecer dá a impressão de que é uma raridade no meio da população. É muito raro a miastenia? Olha, eu defendo a ideia de que ela é mais desconhecida do que rara. Então, se a gente for pegar pelas pesquisas, pela literatura, normalmente é 20 a cada 100 mil casos, né? Porém, muita gente tem e não sabe o que é, porque o que é, na verdade, miastenia? É uma fadiga severa, mas existe uma grande diferença entre cansaço e fadiga. Por exemplo, se eu correr a São Silvestre, eu vou terminar cansada. Aí alguém me convida para tomar uma água, tomar um sorvete, eu vou tomar. Porque eu vou ter fôlego para isso, eu vou ter um pique para isso, ainda eu tenho energia. A fadiga não. Quando acaba a pilha, ela acaba. Então eu corri a São Silvestre, alguém me chama para fazer alguma coisa, eu vou continuar no mesmo lugar, porque eu não vou ter força física para poder fazer alguma coisa. E os sintomas da miastenia, eles são muito sutis às vezes. No meu caso específico, foram quase 15 anos para chegar num diagnóstico. Eu tinha uma dificuldade, às vezes, para falar, para deglutir, para engolir, e eu não sabia o que era. E além deles serem, às vezes, sutis ou parecidos com outras deficiências que a gente tem durante o dia de cansaço, eles também são flutuantes. Então, eu posso estar bem no momento e daqui a 10, 15 minutos eu estar fadigada e não consigo fazer mais nada, inclusive tendo dificuldade até para piscar. Isso leva àquela ideia de que pode ser rara pela falta da quantidade de diagnóstico médico. Então, ou seja, pode ser que muitas pessoas tenham miastenia, mas ela não sabe, não procurou o médico porque acontece de forma assim, diferenciada no tempo, pode acontecer algumas vezes, pode não acontecer, pode passar muito tempo sem acontecer, quer dizer, não existe uma periodicidade constante né, nos sintomas, então a pessoa acha que foi por causa de um esforço de antes de ontem, né? Acha que foi porque ele levantou um peso a semana passada, então o músculo está respondendo agora, e vai passando o tempo e não procura o médico. Não, e além de não procurar um médico, às vezes procura um médico, mas qual médico? Né? Então, muitos têm, por exemplo, a ptose palpebral, né? Que é um sintoma ocular muito comum,
que tem a dificuldade de piscar e às vezes a pálpebra eu cai. ia perguntar o que é a Então, pitose. a pálpebra cai e pode ser uma ou duas. E essa fadiga, porque é uma das coisas que a gente mais mexe... Mas ela cai e fica caída ou... Às vezes cai e fica caída, ou às vezes ela fica aberta e não mexe. Porque Mas a dificuldade é indeterminado, pode ser 1 minuto, 2, 5, 1 hora, 2 dias. Não, a gente precisa explicar bem, então, Andréa, pelo seguinte... essa dificuldade às vezes a pessoa que está nos vendo agora fala assim, a pálpebra caiu. Mas não ficou caída, levantou. Então foi uma coisa Exatamente. que aconteceu, um fato diferenciado na minha constituição física. É exatamente isso que acontece. A gente não entende, não sabe quando vai cair, nem quando vai levantar. Então vamos lá. Não só com relação à miastenia, mas um conselho aqui do programa Diversidade, eu acredito que seja um conselho de qualquer área da medicina. Se você tem sintomas diferentes que não eram comuns no seu corpo, que você não estava acostumado com aquilo, que começou a surgir diferente, seja essa questão da musculatura, cansaço muscular, a pálpebra, ou seja uma dor lacinante, uma dor constante, seja qualquer sintoma que você sinta diferenciado, uma coceira diferente. Eu estava vendo uns tempos desse atrás uma pessoa que ela perdeu a sensibilidade numa partezinha da pele, certo. Entendeu? E foi ver, era um problema sério. Era um problema seríssimo, entendeu? Então, se você tem qualquer sentimento de diferença no seu corpo, procurar o médico. Sempre. E na dúvida, de repente procura o médico. Aquele médico não resolveu ou aquele problema continuou sem explicação. Procura outro. Sim. Procura outro, porque o que acontece muito é da pessoa procurar, no caso de pitose, né, de algum problema ocular, está vendo duplo, está enxergando borrado, vai num oculista, né, vai no oftalmologista. Só que às vezes ele não tem a experiência necessária para identificar a miastenia. Pode ser uma série de outras doenças oculares, né? E a pessoa fica ali e depois ela começa a perceber que pode ter algum problema na mão, na deglutição. E o mais grave da miastenia realmente é quando chega na fadiga respiratória. Olha, André, é bom que a gente vai alertando aos nossos amigos que estão nos vendo agora que os médicos, eles não são infalíveis. Sim. Não estou aqui depondo contra a categoria em hipótese nenhuma. Adoro a classe médica, acho que eles têm uma função primordial, essencial no meio da população. Nós precisamos dos médicos, mas existem bons e maus como em qualquer profissão. Com certeza. Jogadores de bola bons e maus, políticos bons e maus, médicos bons e maus. E às vezes ele não é mau porque ele é ruim. Ele é mau porque ele não teve uma boa formação ou não se esmerou, não renovou o seu conhecimento, a medicina está em franca expansão, está sempre se alterando e o médico não acompanhou, não evoluiu junto e ele se torna mal para a gente, porque ele erra no diagnóstico. Muitas vezes eu já troquei de médico por diagnósticos errados. Eu me lembro como se fosse hoje que um médico pediu para tirar o útero, trompas e ovários da minha esposa e eu desconfiei, fui num outro médico, o médico falou assim, o que é isso? Tá certo. Ela tem útero de criança. Isso, ela tinha 26 anos, 27 anos. Eu fui num outro médico. Então, se você desconfia do médico, se você acha que o diagnóstico dele não foi muito bom ou não está condizente com aquilo que você acha que procure outro. Exatamente. O que você estava falando do diagnóstico errado, eu não vou culpar o médico, porque entre as doenças raras, existem mais de 6.000, as raras. Imagina as conhecidas. Então, agora, imagina o coitado do médico também decorar tudo isso. Né? Então, vamos lá. Nós conversamos quase 10 minutos aqui a respeito do médico, dos sintomas, mas eu não fiz a pergunta primeira que deveria ter sido. Certo. O que é a miastenia? Miastenia grave é uma fraqueza severa e flutuante. O que é esse flutuante? Uma hora eu posso, por exemplo, como eu cheguei aqui, eu cheguei e sentei. Estou bem. Mas de repente, eu posso fadigar e não conseguir levantar. Eu não tenho força, é força física,
porque, na verdade, é um problema de sinapse, né? O cérebro manda a mensagem e o músculo não reage. Então, eu vou pegar o copo, eu não tenho força para levantar o copo. Só que se eu descansar um pouquinho, eu posso ter força. A mensagem da sinapse não chega no músculo? Não chega. É um excesso de acetilcolina. Seria uma disfunção da medula? Não, não, não. É um problema, assim, na sinapse, na junção neuromuscular, existe um excesso de acetilcolina que o organismo não consegue trabalhar isso muito bem. Então, eu sempre dou um exemplo de um carro. Então, no carro, quando a gente quer andar, ele está bem. Então, a gente olha, o carro está perfeito, certo? Eu dou a partida. Só que, às vezes, na hora de dar a partida, ele afoga. É exatamente isso. Excesso de gasolina que está lá. Então, se eu continuar, ele vai, cada vez, afogar mais. Se eu der um tempinho, aí depois eu consigo dar a partida. É exatamente isso que acontece na miastenia. Então, às vezes, eu tenho que descansar até essa acetilcolina chegar num ponto do organismo conseguir absorver, né? E conseguir continuar fazendo as minhas coisas. Por isso que dá, principalmente para a pessoa, não saber o que está acontecendo, porque uma hora ela está bem, outra hora não está. Para quem está perto, também fala assim, está mentindo para mim. Certo. André, nós vamos precisar ir para o intervalo, mas eu queria dizer ao pessoal de casa o seguinte: se você tiver dúvida com relação a essa questão do cansaço muscular que nós falamos agora e você quiser um pouquinho mais de informação, você pode entrar no site da Abrami, que é www.abrami, Associação Brasileira de Miastenia. Então é www.abrami.org.br ou pelo telefone 2769-5059. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a Andréa Oliveira, presidente da Abrami, Associação Brasileira de Miastenia Grave. Não tem o G. Não tem o G de grave. Mas a Andréa estava explicando para nós o que é a miastenia, e antes nós tivemos uma conversa longa também de alguns sintomas que podem ocorrer na miastenia e alguns cuidados que você tem que ter com a sua saúde. Isso é sempre bom lembrar, né? A miastenia, ela é caracterizada por cansaço muscular, é um cansaço assim, sem uma explicação, né? Fadiga. Fadiga. Que é diferente de cansaço. É uma fadiga muscular e sem uma explicação aparente, principalmente nos músculos da face, né? Não do só. Sorriso. Não só, mas acontece mais vezes. Os olhos, sorriso. Tem gente que, por exemplo, não tem tanta fadiga na face, mas tem dificuldade para andar, dificuldade motora, está digitando, daqui a pouco começa a ver que está digitando errado, não entende o que é a fadiga da mão e chega a um ponto que a mão não mexe. Foi bom você me corrigir. Qual é a diferença de fadiga e cansaço? Então, como eu disse, o cansaço, você pode fazer uma série de atividades e, de repente, alguém chama para fazer uma coisa que você gosta. Você vai fazer. Você ainda tem energia para fazer isso. A fadiga, não. Você está cansado, mas tem condição. A fadiga, você não consegue fazer nada. É muito diferente de preguiça, é muito diferente de indolência. Poderíamos dizer assim, acabou a energia. Acabou mesmo. Acabou a pilha, você cai. Então, nesse do acabou a pilha, por exemplo, de manhã, qual a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã? Abrir o olho. Às vezes não tem energia para abrir o olho fica fechado. Eu quero falar. Na hora de falar, eu posso ter a fadiga na boca. Pode ser de lábio, pode ser de língua e pode ser até da prega vocal. Então, a voz não sai, não é uma coisa dolorida? Não, pelo contrário, ela não dói. Quando ocorre alguns episódios de dor, é porque a pessoa está usando aquele músculo de uma maneira talvez indevida. Ou pela falta do uso mesmo, porque fadigou e não consegue mexer. Então, dá aquela dor da imobilidade, ou está fazendo um excesso de força numa determinada cadeia muscular. Então, aí ocorrem episódios de dor. Por isso que é importante o tratamento multidisciplinar. Aquela dormência que dá no braço de vez em quando, que você sente que amorteceu tudo, aquilo lá não tem nada a ver, não? Não adormece, ele não mexe.
Então, até eu costumo dar um exemplo meio bobo, mas é exatamente assim. Dá para dobrar a orelha? Faz força para dobrar a orelha. Pô, meu. É exatamente isso. Você faz a força, a orelha não mexe, mas você vai com a mão lá, ela mexe. É exatamente isso. Eu não consigo fazer o movimento. Tá. Você não consegue dar um comando para o seu corpo. Você dá o comando e não entende porque ele não funciona. E quais, além do lábio, da língua que você falou, das pálpebras, pode acontecer em outras partes do corpo? Perna, praticamente pé? todas as partes do corpo, exceto os músculos que a gente não controla, tipo coração, intestino, aí continua tudo normal. Por isso que ninguém morre do coração, porque o coração continua batendo. Mas pode dar uma fadiga, que é mais complicado, do diafragma. Então aí existe a dificuldade para respirar. Então quando essa dificuldade vai aumentando, né, a pessoa tem que ter uma calma absurda, porque quando a gente entra em ansiedade, vai respirando mais rápido, vai fadigando mais, e esses músculos respiratórios, eles entram quase que num colapso, aí precisa de uma assistência de ventilação mecânica. Essa doença, que também é uma deficiência, que você comentou, ela tem alguns sites, alguns lugares que falam que não é uma deficiência. Na sua associação garante que é uma deficiência. Sim. Por que alguns estão insinuando ou dizendo que não é uma deficiência? Aí é uma questão de interpretação. Miastenia grave, ela é uma deficiência física devido à mobilidade reduzida. Então, por exemplo, alguns direitos, eles são municipais, estaduais ou federais. Então, o que é uma deficiência física? É algum problema no corpo físico. Não chega a ser intelectual nem nada disso. Mas por causa da fadigabilidade flutuante, a pessoa pode estar bem. Então, vou, por exemplo, comprar um carro com isenção. Eu posso, desde que eu tenha tetraparesia. E o que é a paresia? Não é paralisia. A paresia, eu posso estar 1 hora sem poder movimentar uma determinada parte do meu corpo, no caso de tetra são os 4 membros, e depois eu posso, por isso que eu posso dirigir, mas é o médico que vai avaliar isso. No caso de transporte público, existem, e isso foi uma conquista da associação da Abrame, até os símbolos da deficiência no próprio cartão. André, você disse que ele acontece assim, esporadicamente, não tem um horário marcado para acontecer, certo? Exatamente. Então a gente poderia falar que são surtos. Surtos digamos que assim, não tem uma periodicidade. Não tem previsão. Eu posso estar andando no meio da rua e de repente ter um surto, ter um sintoma da miastenia? O que eu costumo dizer é que só concluindo a pergunta. Sim. Se ele for grave, por exemplo, nas pernas, eu posso cair? Está andando, eu posso cair porque acabou a força da minha perna? Pode. Mas depois que a gente tem, depois de um tempinho, eu acho que o grande segredo é o autoconhecimento. Se eu falar que é de repente, eu vou mentir. É que a gente às vezes não se conhece. Então esse de repente é que já tinha um sintoma às vezes muito sutil e eu não percebi e fui avançando, avançando, cheguei num ponto que aí fadigou de vez. Então acaba a pilha. A gente sabe quando o celular vai acabar a pilha. A bateria está acabando. Alguns programas atrás nós tínhamos comentado que as pessoas moram em bairros de São Paulo, cidade do interior, centro de São Paulo, ou qualquer lugar que você more. Você mora ali durante 20, 30 anos e de repente você não conhece seu bairro. Porque você não presta atenção nele, porque você não olha para as árvores, você não percebeu que aquela árvore cresceu, que ela frutificou, que ela floresceu, né? Você não percebeu que foi construída uma casa, que tem uma casa antiga. Você não percebe o seu bairro porque você não presta atenção, você está preocupado com os problemas do dia a dia, com a política, em ganhar o seu pão. Tudo bem, justificado, mas eu acho que você tem que parar um minuto para observar no seu entorno. Levando isso em consideração, eu diria também o seguinte, que você tem que parar algum tempo para prestar atenção no teu corpo. Com certeza. Fazer aquela introspecção, né? Fazer um horário de reflexão, de observação, tanto da parte física quanto da sua parte também
de caráter, Sim, né? em todos os corpos. Fazer uma autocrítica, parar sozinho, pensar sobre isso. E isso faz muito bem para você fazer uma avaliação, tanto psicológica quanto de caráter, como também da parte fisiológica. Com certeza, e essa é uma parte importante, porque, como você disse, a gente não se conhece. Então, nunca, né, até no caso da miastenia, eu pensei que eu tivesse uma dificuldade para abrir o olho, para engolir, né, para escovar um dente, para fazer qualquer coisa. E uma das chaves é esse autoconhecimento, né? Às vezes é difícil da gente fazer isso sozinho. Então precisa ter alguém para bater um papo, para orientar. E eu agradeço muito o apoio que a gente tem da Unifesp dentro dos cuidados integrativos, que lá a gente está conseguindo fazer um serviço que é justamente para favorecer e apresentar a ferramenta para as pessoas desse autoconhecimento, de aproveitar essa pausa. Certo. Porque às vezes a gente precisa dessa pausa para a gente saber como a gente está e poder ajudar o outro também. Nós estamos falando no primeiro bloco muito a respeito de médico. Nós falamos, você comentou que a pessoa às vezes tem um problema na pálpebra, ele vai procurar um oftalmologista, né? Mas os médicos indicados para fazer o diagnóstico, você tem aqui escrito que é o clínico geral, o neurologista e o geneticista. Não necessariamente. É um neurologista especialista em doenças neuromusculares. Por quê? O geneticista... Quer dizer, se a pessoa tem desconfiança, ele tem que ir no neurologista. Quem faz o diagnóstico mesmo é o neurologista especialista em doenças neuromusculares. Eu, pessoalmente, eu fui em 2 neurologistas, que um disse que o meu problema era psicológico e o outro achou que eu tinha tido um AVC. Aí eu vou culpar o médico? Não posso. Né? Como eu disse, ele não conhecia. O cara não conhecia nem o que era. Então, no caso. André, desculpa, tem que fazer essa observação. Tem tantas doenças no mundo, tem tantas variedades no mundo, por exemplo, síndromes. Nós temos mais de 1.500 síndromes já catalogadas no mundo. E diz que surge, parece que 5 ou 6 por semana, é uma coisa assim nova, é um monte. Então, os médicos não têm condição de conhecer todas as doenças, porque elas vão surgindo, né? Agora mesmo, a gente estava falando, eu estava vendo uma matéria sobre como a população vai envelhecendo mais, né? Hoje ela tem uma longevidade maior. Há 20 anos atrás, a média de idade no Brasil era 54 anos, hoje passa de 70. Então, a quantidade de doenças, elas vão crescendo. Com certeza. Porque você vai envelhecendo, você vai tendo uma população mais velha, vão surgindo mais doenças pelo enfraquecimento do corpo, pelo enfraquecimento das suas células e tudo mais, né? Do seu sistema imunológico. Então, os médicos não têm condição de conhecer tudo. É muita coisa. Precisa realmente de ir no especialista. Não, você tinha comentado do geneticista e tem mais de um tipo de miastenia. Então, por exemplo, eu tenho autoimune. Então, eu não nasci com ela. Eu desenvolvi e existe também a miastenia congênita. Isso também não quer dizer que ela seja hereditária. Então, existem famílias que têm 10 filhos e um só tem miastenia, como tem famílias que têm vários casos e nem sempre são iguais. Ô, André, só para a gente finalizar, a Abrame, ela dá uma assistência para todas as pessoas que procuram com dúvidas, você indica um médico, você conversa com a pessoa para determinar. A gente procura dar esse primeiro acolhimento para dizer que ele não está sozinho, né? E que existe, não a cura, mas a gente pode ajudar na medida do possível, de orientar onde ele pode procurar um centro de referência em todos os lugares do Brasil que existem, apesar de alguns terem mais dificuldade ou menos, mas existe tratamento em todos os locais do Brasil e a nossa associação não tem sede. A diretoria atende dentro da casa de cada um dos diretores, mas sempre procurando dar a melhor informação e orientação. Você nunca está sozinho. Se tiver dúvida, procure a gente aqui, Programa Diversidade, nós vamos pesquisar para você, nós vamos procurar uma associação que pode te dar um apoio. Andréa, obrigado
pelo conhecimento, por trazer esse conhecimento para nós e pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e procure a gente sempre que precisar. Se você quiser entrar em contato com a Abrame, é www.abrami, com i no fim, porque eu errei, falei com i, é abrami.org.br ou telefone 27695059. Nós agradecemos você que esteve conosco no programa Diversidade e te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.